Olá, amadinhos! Vamos lá para a nossa aula 32.1? Vamos lá então comigo. Temos aqui gramática, acentuação gráfica e as regras de acentuação, tá certo? Começando sempre com o texto atual. História de nossa língua. Eu ia falar nossa língua portuguesa. Mas foi durante o domínio árabe que se acentuaram as características distintivas dos romances peninsulares, na região que compreendia a Galiza e a faixa lusitana entre o Douro e o Minho. Constituiu-se uma unidade linguística particular que conservaria a relativa homogeneidade até os meados do século XIV. O galego-português provavelmente teria contornos definidos desde o século VI. Mas é só a partir do século IX que podemos atestar a sua existência, através de palavras que se colhem em textos de latim bárbaro. Datam do século XIII os primeiros documentos que chegaram até nós integralmente redigidos em galego-português. Inicia então a fase propriamente histórica da nossa língua, que, como todo idioma dotado de tempo, nem no espaço. Para José Leite de Vasconcelos, distingue-se as seguintes etapas na evolução do latim ao português atual. Latim lusitano, língua falada na Lusitânia, desde a implantação do latim até o século V. Romance lusitano, língua falada na Lusitânia no século VI ao século IX, da qual, como da fase anterior, nós temos nenhum documento escrito. Português proto-histórico, língua falada na Lusitânia no século IX até fins do século XII, do qual podemos vislumbrar algumas características nas palavras, intercaladas em textos do latim bárbaro. Aí, português arcaico, que vai dos princípios do século XIII até a primeira metade do século XVI, quando a língua começa a ser codificada. Em 1536, foi publicada a primeira gramática de nossa língua, a Gramática de Linguagem Portuguesa, de Fernão de Oliveira. Português moderno, que se estende da segunda metade do século XVI até os dias que correm. Então, aqui essa informação é de Celso Ferreira Cunha, Gramática de Língua Portuguesa, Fername Meck. Belezinha? Ficou curioso, amadinho? Vamos lá então, vamos pesquisar. Então, vamos lá para o nosso estudo da língua, né? Acentuação gráfica. Como já estudamos em outras aulas, em outro momento, sobre em relação à acentuação gráfica. Vocês, amadinhos, desde quando vocês eram menores, lá no ensino fundamental, vocês já ouviram falar da questão da acentuação gráfica. O que é isso? Acentuação representada pela escrita, né? Nos sinais gráficos, grafia, tá certo? Temos lá o acento agudo, sim, aquele que vão representar os sons abertos, né? Os sons abertos. E o acento sempre nas vogais, tá certo? E vamos também ter o acento circunflexo. Sim, aquele outro lá, que vai dar o som fechado. Além do acento agudo, além aí do acento circunflexo, temos o acento grave. Para que serve o acento grave, amadinha? Para indicar crase, tá certo? Crase. O que acontece? Agora a gente fica estudando, a gente,
o acento crase. Mas não é crase o nome do acento. O nome do acento, do sinalzinho, é grave. Beleza? Então, para indicar som aberto, você vai utilizar o acento agudo. Como assim, amadinha? Vamos lá. Vamos falando assim, ó. Eu falo assim, café, fé. O E é aberto, né? Cipó, pó. Agora, vamos para o som fechado, que eu vou usar o acento circunflexo. Som fechado. Você. Ó, C. Vovô. Né? Vovô. Ó, o O aí fechado. Agora, para indicar aqui que a crase, fui à feira. Ó, fui à feira. Aí, ó, o verbo ir, ele pede a preposição a. E a palavra feira admite o artigo a. Ó, vogal, né? A, preposição a, vogal a. Vogais iguais. O que vai acontecer? Olha só a fusão. Para não ficar a, coloca o acento grave aí para marcar que houve crase. Beleza? Então, vamos lá rapidão começar a nossa aula de acentuação gráfica. Acompanhe comigo, amados. Acentuação gráfica. Ó, só os cágados têm noção exata de como é importante acentuar as palavras corretamente. Temos aqui, caso a pessoa esqueça, amado, pela fé, né, de acentuar essa palavra, ia ter problema, né? Olha até a pronúncia. Diz assim, indica o fundamento da afirmação feita pelo personagem. Se não tivesse colocado o acento agudo, amadinho, leia aí como que ia ficar. Né? Aí é dizer o seguinte, é só os... Então rindo, né? Tem noção exata de como é importante acentuar as palavras, né? Corretamente. Então vocês vão perceber. Ó, então, os cágados. Se você esquecer, vai ficar todo melecado. Não vou nem falar aqui, mas eu tenho certeza que você já tá rindo aí. Beleza? Então, essa aí é a importância de acentuar corretamente as palavras. Tá certo? Vamos ver aqui, ó. Acentuação gráfica, posição da sílaba tônica e regra de acentuação. Essa posição que você vai, se ela vai ficar na última, ou na penúltima, ou na antepenúltima. O que nós temos aqui? Quando o acento, a tonicidade for maior na última, nós vamos dizer que ela vamos classificar como oxítona. A sílaba forte, a sílaba tônica, né, ficou na última sílaba. Sempre contando da direita para a esquerda. Vou colocar aqui uma seta, amadinho, ó. Direita para a esquerda, tá bom? As três últimas. Aí você vai dizer aqui, ó, última, aqui penúltima e antepenúltima. Você sempre vai contar com essas três aqui, as três sílabas, tá? Se for a última, oxítona. Se for a penúltima, paroxítona. Se for a antepenúltima, proparoxítona. Tá certo? E vamos ver aqui, ó. Nós temos Nobel, Mister, ruim, cateté, hangar, rubrica, ó, idólatra, avaro, caracteres, gratuito,
recorde, mesantropo, ínterim e etíope. Viu só? Então tá marcada aqui para vocês, para perceber qual é a sílaba tônica. Então, nós temos aqui na primeira, a palavra é oxítona, na segunda, oxítona, na terceira oxítona e na quarta também. Ó, sempre acentuando a última. Acentuando não, marcando presença em tonicidade, tá bom? Ó, bri, aqui já é na penúltima. Então, já sei que a palavra rubrica é o quê? Paroxítona. Idólatra, aí eu tenho o quê? Olha só. Temos aqui a proparoxítona. E aí vai marcando aqui para vocês cada uma, tá bom? A posição da sílaba tônica, né? Às vezes, o que vai acontecer? Na hora da fala, no dia a dia, o que você tem? Quantos e quantos por aí você já falou, já ouviu alguém falar assim? Rúbrica. Já ouviram falar assim? Mas o certo é o quê? Rubrica, porque rubrica é o quê? Paroxítona. Beleza? Então, ai, tá ruim, ai, café é ruim. Mas não é ruim, é ruim, porque a palavra é oxítona. Não pode ter o acento, mas vai ter a tonicidade na oralidade, na hora da fala. Tá bom? Às vezes nem sempre, para dizer que a sílaba é tônica, vai estar marcada com acento gráfico. Tá bom? Então, vamos lá então. Mudança de significado na alteração da sílaba tônica. Exatamente, vamos ver isso aqui, ó. Ó, se mudou, a posição vai mudar o significado. Eu tenho a palavra jaca. Jaca, aí na sua casa, no seu sítio onde você mora, tem jaca? Essa fruta aqui, ó. Então, quando eu falo jaca, ó a sílaba forte aqui, ó. É a penúltima. Então, quando eu falo jaca, é fruta. Olha só a mudança. Mudou a sílaba tônica, vai mudar o significado. Aí eu tenho jacá. Jacá quer dizer o quê? Cesto. Ó, aí a sílaba aqui que é forte, né? A sílaba tônica é o quê? É acentuado, tá marcada aí. Se a sílaba tônica foi a última, ela é o quê? Oxítona. Não é mesmo? Estão conseguindo acompanhar? Ok. Aí eu tenho tá aqui eu trouxe a cor, né? Caque. Ó, cor de poeira, né? Roupa das pessoas. Vamos dizer assim, tem aqueles agentes de endemia que vai passando, aquela roupa, que a cor da roupa dele é caque, tá bom? Esta cor aqui, cor de poeira, cara. E também eu tenho aqui o quê? Caqui, aqui ó, a fruta. Então, a acentuação muda o quê? Altera, né? O sentido. Beleza? Então, mudança de significado na alteração da sílaba tônica. Muda. Caque, cor de poeira. Caqui, fruta. Jaca, fruta. Jacá, cesto. Beleza? Ok. Mais outra aqui, ó. Mudança de classe gramatical, ó. O que um acento armadinho faz? Maior reboliço, né? Muda a classe gramatical na alteração da sílaba tônica. Muda.
Eu tenho fábrica, fábrica. Quando eu falo fábrica, pegou fogo, houve um incêndio na fábrica. Ó, essa fábrica aqui, ó. Fábrica, né? Tenho aí uma proparoxítona. Aí ele fabrica bons pães. Olha só, fabricar. Fabri é o verbo, né? Então aqui nós temos aqui, ó, na penúltima, a sílaba tônica, mudou o significado. Então, fábrica, nome, substantivo. Fabrica, ação, verbo. Beleza? Então, fiquem atentos, prestem atenção aqui, amadinhos. Então, vamos lá. Ela era uma criança muito sábia, inteligente, né? Margarida não sabia nada sobre a prova. Opa, não sabia. Olha aí. O sabiá tem o canto mais lindo. Sabiá, ave, né? O pássaro. Então, eu tenho aí sábia como adjetivo. Não sabia, sabia, ação, verbo. E sabiá o quê? Substantivo. Beleza? Então, preste atenção. Mudança de classe gramatical na alteração da sílaba tônica. Regras de acentuação. Vamos lá. Isso aqui é somente para revisar, amadinho, você já sabe. Vamos só estamos relembrando. Acentuam-se todas as palavras proparoxítonas. Vamos ver então aqui, ó. Aqui algumas. Eu tenho a palavra gramática. Gramática é paroxítona? Proparoxítona? É sim, proparoxítona. Gramática, matemática, física, química. Então, ó, são palavras proparoxítonas. Mais além, eu trouxe aqui espécime, tá bom? Eu trouxe protótipo, elétrodo. Então, são o quê? Palavras proparoxítonas. Acentua os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguida não de S. Monossílabo tônico. O que é monossílabo? Quando apresenta apenas uma sílaba. Vamos lá, então. Eu tenho aqui a, pais, pés, mês, três, voz, pó e pois. Então, só tem uma sílaba e todas são acentuadas. Então, são monossílabos tônicos. Os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguida não de S, serão acentuados. Acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O, seguida não de S, e em ou ens. Vamos lá então, amados. Temos aqui, ó, gambá, ó, gambá. Ó, terminou o quê? Em A, então é acentuado. Avô, recém, cipó. Parabéns, já, axé e armazém. Então, ó, são acentuadas oxítonas. Por que são oxítonas? Porque a sílaba tônica é a última. E apareceu A, E, O ou em serão acentuadas nas palavras oxítonas. Mais outra aqui para vocês, ó. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em O, Os, uns, X, U, Us, R, I, ãos, L, ans, de tom oral, iões. Acompanha aqui. Vamos lá ver aqui o exemplo para vocês, ó. Eu tenho aqui fósseis, fórum, látex, bônus, revólver, biquíni, lápis, pólen, órgão, amável, imã, falência, prótons. Então, esses daqui, ó, são palavras o quê? Paroxítonas.
Então, as paroxítonas terminadas aqui, ó, serão o quê? Acentuados. Não são acentuados. Agora presta atenção. Agora não são as palavras paroxítonas terminadas em A, ENS e EN. Fica atento, ó. Nós temos aqui, ó, item. É paroxítona. Coco, ó, coco. Hífens. Beleza? Então você percebe aí as paroxítonas terminadas em A, O. Seguida no de S e EN ou ENS não serão acentuadas. Por quê, amadinha? Porque são palavras paroxítonas. Tá bom? Se lá na oxítona serão acentuadas, aqui na paroxítona não serão. Beleza? Então fiquem atentos. Temos aqui, ó, casos especiais de acentuação gráfica, ó. Não se acentuam os ditongos abertos. Como assim aberto? Ei, oi, em palavras paroxítonas. Por quê, amadinha? Porque lá nas oxítonas os ditongos abertos são acentuados. Nas paroxítonas não. Vamos lá. Observe aqui essa tirinha, ó. Bem antiguinha, mas ajuda. Preste atenção. Rapaz. Preciso ficar esperto com essa regra do acento agudo. Tem palavras que perdeu o acento e eu uso constantemente. Heróico, plateia, ideia. Aí o amadinho lá pensa assim, mocreia. E é todo final de semana. Então, olha só, aqui, ó. Não tem um acento, não está marcado, mas a pronúncia, amadinho, continua a mesma. Heróico, plateia, ideia, mocreia, geleia, assembleia. Então, ditongos abertos nas palavras paroxítonas. Ó, se os ditongos abertos aparecerem em palavras oxítonas, receberão o quê? Acento. Recebem acento gráfico. Então, vamos lá. Mostrar aqui para vocês, ó. Anéis. Herói. Troféu. Chapéu. Viu só? Ó. Oi. Mesma pronúncia. Só que aqui foi acentuado por quê? Última sílaba aqui, amadinho, ó. Beleza? Fácil, né? Vamos lá, então. As formas verbais vêm e têm derivadas na terceira pessoa do plural. Presta atenção. Qual é a terceira pessoa do plural? Eles ou elas, né? Do presente do indicativo, recebe o acento circunflexo. Olha só. Viu? Começou com as setinhas. Beleza? Ela não... Peraí, deixa eu ver. Ela não vem hoje. Ó, aí aqui faltou a pessoa faz. Ela não vem no singular, ó, não tem acento. Aí passando para o plural, elas não vêm, ó, marcando aqui, ó. Tá? Por que tem o acento? Porque tá na terceira pessoa do plural. No singular, na terceira pessoa do singular, ó. Você tem um bom livro. Você, uma só. Vocês têm... Ó, até que para mais um pouquinho, ó. Acento agudo, mais de um, terceira pessoa do plural. A caixa contém lixo. Olha o verbo conter aqui, ó. Aqui, ó. No singular, ele vai... o acento vai ser o acento agudo. Já no plural, será o acento circunflexo. Tá bom? Essa é a diferença. Beleza? A primeira vogal do viado, o E, não deve ser acentuada. Temos aqui, o voo do pássaro é lindo, eles não leem muito. Beleza? Voo do pássaro, eles não leem. No tempo lá que a Márcia estudava, antigamente era acentuado voo, né? O acento circunflexo na primeira, igual do leem.
Mas agora, vocês aí, não, amadinha, vocês não... Começaram a estudar essa questão da novo acordo, ó, de 2009 pra cá, pronto, alguns não tinha nem nascido, né? Vamos lá, não tinha nascido sim, né, amadinho? Vocês são de 2006. Acentuam-se o I e o tônicos dos hiato. Olha, amado, o que é hiato? Quando eu tenho um vogal em sílabas separadas, né? Então aqui, ó, sozinhos na sílaba ou acompanhado de S. Então vamos acentuar I, U seguido ou não de S. Não precedido de ditongo ou não seguido de NH. Então vamos ver aqui, ó. Baú, ó, formou hiato. Baú, ficou sozinho, tem. País, ó, ficou com quem? Com S, então vai acentuar. Juiz, opa, ficou com quem? Com Z, vou acentuar? Não, amadinho. Só vai acentuar o I e o tônicos. Olha só, formando hiatos, seguido com S ou ele sozinho. Mas apareceu outra consoante, não tem que acentuar. Beleza? Mas na palavra rainha, o I não ficou sozinho? Ficou, amado, mas só que apareceu depois quem? O NH. Aí não tem que acentuar, tá bom? Aí eu tenho baiuca também, tá? Baiuca, foi seguido de quê? De ditongo. Não precisa, né, amado? Não se acentuam as vogais I, U dos hiatos se vierem precedidas de vogal idênticas, ou seja, iguais, ó. Chita para Cuba, beleza? O acento diferencial, amadinho aqui é junto, tá? Ficou separadinho, mas tudo junto. Aí eu tenho aqui o por, preposição. Como assim preposição? Ó, passeava só por passear. Então quando eu falo assim, venha por este caminho, então é a preposição. Agora eu tenho por preposição, ó, quero pôr um fim nessa história. Quero pôr, acabar, então pôr, verbo, ação, beleza? Agora o pode, presta atenção para na hora da pronúncia. Pode presente, ó. O candidato não pode perder a prova. Presente. Agora, indicando o pretérito do indicativo passado. O candidato não pôde, olha, até muda, não pôde fazer a prova. Temos aqui as formas verbais com o U tônico precedido de G e seguido de E ou I. Não são mais acentuadas. Aqui é apazigue, averigue, argue, né? Aí você vai pronunciar do mesmo jeito. A mesma pronúncia. O que? Ortoépia e prosódia. Então vamos lá. Olha aqui o significado de ortoépia. Vem do grego ortos, quer dizer correto, e epos, fala. É o estudo da correta pronúncia dos vocábulos, das palavras. E a prosódia? Volta-se aqui para a acentuação das palavras. Que às vezes a pessoa coloca a acentuação como eu coloquei lá no local indevido, né? Dos exemplos. Mas aqui tenho. Aí eu tenho a prosódia trata da correta acentuação tônica das palavras. Então sútil, a pessoa fala sútil, mas o certo é o quê? Sutil, né? Condor, aí o certo é o quê? Condor. Então coloca a tonicidade numa sílaba indevidamente. Então, ortoépia, ortoepia, volta para a pronúncia correta das palavras. Isto inclui pronunciar as vogais, as consoantes mudas, SR final com correção e clareza e todas as palavras com nitidez. Vamos aqui. Ó, veja os seguintes vocábulos. Oxítono, última sílaba tônica. Então,
cateté, condô, nobel, hangar, ruim, sutil, ureté. Paroxítonos, penúltima sílaba, né? Ciclope, cupido, decano, dispa, filantropo e fortuito. Proparoxítono, lévedo, niágara, crisântemo, tá? Invólucro, notívago, vermífugo e assim por diante. Sempre na o quê? Na antepenúltima sílaba e serão acentuados. Atenção! Quando as palavras são pronunciadas incorretamente, comete-se o quê? Cacoépia, na hora da fala. O que é isso, amadinha? Temos aqui, ó. É comum encontrar erros de ortografia, tá? Na linguagem popular. Mais descuidada e com tendência natural para a simplificação. Vamos ver aqui, ó. Temos aqui a pronúncia correta. E, ó, a incorreta é o seguinte. A pessoa fala bem assim, ó. Guspe, e o certo é cuspe. Aí temos advogado, advogado. Estrupo, e o certo é estupro. Beleza? Isso daí é a questão da pronúncia, é cacoepia. Ou cacoépia, tá bom? Tem pneu, e é pneu, abóbora, prostar e prostrar. Fique ligado. Diferença entre prosódia e ortoepia. A ortoepia pode ser pronunciada, gente, ortoépia ou ortoepia também, tá bom? Só aceita. A preocupação da prosódia em relação ao posicionamento da sílaba tônica e emissão dos vocábulos. A ortoepia, por sua vez, preocupa-se quanto à pronúncia correta das palavras, levando em consideração não a oposição da sílaba tônica, mas a articulação dos grupos fônicos de uma palavra. Nós temos aqui árvore, né? Árvore. Árvore ou e não árvore. E assim por diante. A norma culta aceita duas formas de acentuação tônica para algumas palavras. Vamos ver aqui então. Aqui nessas palavras aqui, ó, as duas são aceitas, tá? Eu posso falar projétil ou projetil, tá bom? Réptil ou repetil, soro ou soró, beleza? Aqui, ó, xerox ou xerox, ó. Então, são aceitos aqui, nessa forma aqui na língua na culta, a questão da sílaba tônica. Nessas palavras aqui, sim. Então, preste atenção. Já aqui, ó, pronúncia correta, né? A questão abecedário, açougue, falar açougue, aterrissagem, não aterrissagem, cabeçalho, não cabeçalho, empecilho em vez de empecilho, propriedade em vez de propriedade. Então, aqui está mostrando as duas formas. A correta é a primeira coluna e a segunda que tem que ser evitada. Agora, pérolas. Vamos aqui então, vamos ver as pérolas. Temos aqui, ó. Cuidado com cão, marca fila. Brabo, mas muito brabo. Olha só. Tá marcando aqui, ó, a gente conta por aí, ó. Então aqui, ó, amadinho, a questão para dizer que o cão é bravo, feroz, tá certo? E o outro é estalador. Instalador Sky, o certo é instalador. Instala, de instalação, beleza? Então aqui algumas coisas, quantas e quantas placas você passa por aí e você não vê, observa esse desvio, beleza? Então, amadinhos, terminando aqui a nossa primeira parte, daqui a pouco eu retorno para a nossa revisão. Até lá!